Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 12, diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e rumei para a Macedônia. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essa verdade? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. No capítulo 3. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, olha o que Paulo disse aqui, que aonde ele fala aqui, né, do bom perfume, porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Então, à medida que o aroma do evangelho é espalhado no mundo, pelo testemunho cristão, todos podem experimentar o seu bom perfume. Entretanto, essa fragrância pode ser interpretada de duas maneiras: cheiro de vida eterna pelos salvos e cheiro de morte e destruição por aqueles que estão perecendo. Não porque a mensagem do evangelho possa exalar um cheiro mortífero, mas porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça vivificante de Deus em Jesus Cristo, confirmaram sua escolha, a morte eterna. Quem são os capacitados a compreender esse ministério, né? Então, a gente vê que aqui, né, Paulo também fala que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Por quê? Ele responde aqui uma pergunta, gente, que fala o porquê. A nossa força, capacidade, dons e talentos vem do Senhor. O cristão maduro tem plena consciência dessa verdade e por isso desenvolve uma autoestima equilibrada, louvando a Deus pela maneira como foi criado. Então aqui Paulo fala sobre os ministros da nova aliança. Somos nós. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que são salvos, é um bom perfume. Mas para aqueles que perecem, é cheiro de morte, é cheiro de destruição. Para eles, nós cheiramos mal. Nós temos cheiros de podre, de carne morta. Por quê? Porque eles não estão em Cristo. Eles, mediante as suas escolhas de viverem de acordo com os padrões do mundo, eles já estão mortos. É o livre-arbítrio. A pessoa tem o direito de escolher se ela quer Cristo e se ela não quer. Se ela quer a vida eterna ou se ela quer a condenação eterna. Então, para aqueles que perecem, nós exalamos cheiro de morte. Por quê?
porque nós pregamos através do nosso testemunho. Como Paulo disse aqui, por acaso precisamos de cartas, porque naquela época, como vinham muitos mercenários, muitas pessoas mentindo, eles começaram a exigir cartas de recomendação, e muitos ainda conseguiram, como nos dias de hoje, né, isso já existia lá atrás, forjar esses documentos. Mas Paulo disse, por acaso eu preciso, né, de carta escrita com tinta? Não, porque a palavra que ele pregava, como ele disse aqui, ó, vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério. Nós, os salvos, aqueles que estão na palavra, estão na obediência, que permanecem ali nos princípios, nos propósitos do Senhor, nós somos cartas vivas, testemunhos vivos. Onde nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós não precisamos, muitas vezes, nem abrir a boca para pregar. Eu lembro que o pastor dizia para nós, né, que a nossa vida, ela é a própria palavra. O nosso testemunho de vida é a palavra de Deus. E aqui Paulo disse, né, que é resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, porque a palavra de Deus, ela fica enxertada onde? No nosso coração. A palavra, ela fica gravada no nosso coração. E não é escrita com tinta, porque Paulo disse aqui, a letra mata. Muitas pessoas estão na letra, não tem a revelação do evangelho, não tem a revelação da palavra, por quê? Porque ela não tem conhecimento, ela não tem intimidade, ela não tem o Espírito Santo que dá revelação. Se você for conversar com um desviado, tem gente ali que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não pratica. Por quê? É a letra. Só tiveram a letra, mas nunca viveram a palavra verdadeiramente. Porque a palavra, ela diz o quê? Ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que ela é uma espada de dois gumes que separa juntas e medulas. Então, a espada de Deus, que é a palavra, ela faz a separação. Ela vai lá no íntimo. Só Deus sonda e conhece o nosso coração, a intenção do nosso pensamento, a intenção do nosso coração. Porque através da palavra ele nos sonda. Ele vê se realmente quando a pessoa recebe a palavra, se ela aceitou de bom grado. Por isso que Jesus, ele falou ali a parábola do semeador, aonde ele foi falando dos diferentes tipos de solo que é o nosso coração. Quando a pessoa ali, né, ela aceita rápido, ela cai no meio das pedras, ela não tem a raiz, não tem onde se fixar. Quando as aves comem, né, que os demônios vêm e roubam a palavra do coração daquela pessoa. E aí quando ela cai no meio dos espinhos, ela fica sufocada, porque os cuidados do mundo muitas vezes não permitem que a pessoa frutifique. Agora, quando ela cai em bom solo, ela frutifica, ela dá fruto. E esse fruto aparece, esse fruto é permanente. Então, Jesus ali, ele usou os diferentes tipos de solo para falar aqui o que Paulo estava dizendo. Nós não somos cartas escritas com tinta, mas nas tábuas do nosso coração. A palavra, ela é escrita no nosso coração. E quando nós recebemos a palavra de bom grado, nós nos examinamos e vemos aonde estão as nossas falhas, aonde nós precisamos mudar, né? Eu estava escutando uma pastora que ela disse assim que Deus, ele gosta que dê nome ao seu pecado, que você dê nome para aquilo que você está confessando diante dele. Não é só dizer, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Não,
Ele sabe tudo que você cometeu, mas coloca lá: Senhor, eu te peço perdão porque eu fiz fofoca, eu te peço perdão porque eu falei mal do meu irmão, porque eu tive aquele pensamento errado, eu deixei isso minar minha mente. Isso nós precisamos dar nomes. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu disse isso, eu falei aquilo, eu dei permissão aqui. Nós precisamos fazer isso para que as legalidades sejam removidas do mundo espiritual. Quando você confessa o teu pecado, você se arrepende, você abandona, Deus joga lá no mar do esquecimento, mas ele não torna a pescar lá, não torna. Sabe que eu estava escutando uma mensagem ontem que um pastor dizia assim, que um pregador havia escrito que Satanás, ele não quer que a pessoa ela viva o hoje, mas ela quer, e também às vezes não quer que a pessoa lembre do seu passado, porque lá no passado ela viveu coisas boas, e o hoje ele não quer que ela viva, ele quer que ela fique só pensando como é que vai ser o amanhã. Porque se ela não tiver o hoje, como é que ela vai ter a perspectiva do amanhã? Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então a palavra de Deus, ela deve estar sempre na nossa vida, frutificando, nos limpando, nos renovando. E nós precisamos nos examinar. Nós, como testemunhas de Cristo, a palavra diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, nós temos que nos examinar. Senhor, eu estou errando aqui. Eu estou negligenciando aqui, Pai. Eu tinha que orar mais, não estou orando. Eu tinha que meditar, não estou meditando. Eu tinha que ter mais tempo de qualidade com o Senhor e eu não tenho. Quantas vezes, gente, eu oro, eu sou sincera diante de Deus e digo: Senhor, perdoa o meu relaxamento. Porque eu tinha que ter orado mais essa semana, esses dias eu não orei. Eu precisava ter feito tal coisa e eu não fiz, me perdoa. Porque às vezes a gente deixa isso passar. A gente vai às vezes se prendendo em afazeres, a gente vai se prendendo em outras coisas que vão aparecendo situações, né? Para que a gente desvie a nossa atenção da palavra. Para que a gente desvie a nossa atenção do Senhor. Só que o nosso foco é Cristo. Eu sigo para o alvo, como Paulo disse. Corris bem, o que te impediu de correr? Às vezes a pessoa deixa de exalar o bom perfume de Cristo e volta para a morte. Ela volta para o pecado. E Paulo disse aqui: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então aqui ele fala: a nossa força, capacidade, dons, talentos vem do Senhor. O cristão maduro tem plena consciência dessa verdade e por isso desenvolve uma autoestima equilibrada, louvando a Deus pela maneira como foi criado. Aquela pessoa ali que ela sabe que a capacidade dela vem de Deus. Ela louva o Criador pelos dons, pelos talentos, pelas coisas que Deus tem dado. Na infinita misericórdia de Deus, Deus nos usa, Deus nos capacita para a sua obra. E banco de igreja, gente, não é para cristão. Ficar ali sentado, não, só ouvindo. O cristão vai na igreja para ter comunhão com o corpo. Ele vai ouvir a palavra e Tiago disse: sede ouvintes e praticantes. O cristão pratica a palavra e vive o propósito. Banco de igreja é para o ímpio que está aprendendo a salvação, para aquele que precisa conhecer o plano da salvação. Agora, aquele que já conhece a palavra, ele deve sim exalar o bom perfume, escrever ali o evangelho através da sua vida, deve estar escrito transparente, caráter, o caráter de Cristo, honestidade, sinceridade. Quantas vezes, né, as pessoas olham para a gente e dizem: não, a gente vê que você é uma pessoa de confiança, porque as pessoas sabem, né? Um dia eu estava no aplicativo e não estava funcionando direito a minha internet.
Eu tive que reiniciar meu celular, daí para mim não atrasar o motorista e eu não me atrasar, que eu tinha um compromisso. Eu disse, o senhor se importa de me passar a sua chave Pix? Ele disse, não tem problema. A gente conhece a pessoa, quando a pessoa tem má índole, quando a pessoa é caloteira. Mas eu vi que a senhora é uma pessoa correta. Eu disse, muito obrigada. Eu disse, Deus te abençoe. Aí anotei ali, assim que eu cheguei, reiniciei meu celular, né? E já mandei ali o valor para ele. Então, por quê? A nossa vida deve ser transparente, de que nós somos pessoas de Deus. E ele disse, não, eu sei que essas horas, às vezes, né, o aplicativo do banco acontece isso. E eu não tinha, né, eu até tinha levado o dinheiro, mas daí ele ia tirar todo o troco dele. Ele disse, não, que às vezes eu preciso, deixa assim, a senhora me paga depois. Mas para você ver, quantas vezes, gente, no supermercado, eu tinha dado 20 reais, as meninas estavam me devolvendo o troco de 50. Eu disse, moça, eu te dei 20 reais. E as gurias levavam um susto. Se fosse outra pessoa, pegava e levava embora. Aí depois aquela menina que ia pagar o preço lá quando fosse fechar o caixa dela. Eu sei porque eu também já trabalhei em supermercado. Então, nós precisamos ser corretos. As pessoas não precisam, né, dizer, aquela... Não, elas olham para nós e elas veem a diferença. Porque para aqueles que estão na morte, muitas vezes eles zombam da gente. O crente, aquela não se mistura, aquela lá é azeite. Para eles, às vezes, eles nos tratam assim. Por quê? Porque nós exalamos o bom perfume. Só que para eles é cheiro de morte. Eles sabem que se eles não viverem da maneira como nós vivemos, eles já estão condenados. Só que a escolha muitos já fizeram aqui, infelizmente. Muitos já escolheram, não quero Jesus, não, eu sou ateu. Eu não vou deixar minha bebida, capaz que eu vou deixar minha festa. Eu já cansei de escutar isso. Muitas pessoas. E infelizmente até hoje essas pessoas não vieram para Cristo. Mas a escolha é delas. A decisão é delas, nós temos livre-arbítrio. E Deus, ele coloca ali sempre alguém para pregar. A pessoa dá uma palavra. Eu tinha colega que dizia, eu sou ateu. Mas Deus colocou até pastor lá para trabalhar com ele. Nós falávamos da palavra. Ele viu o nosso testemunho, nós conversávamos entre nós ali, os cristãos, mas ele, eu não acredito em Deus. Mas ele estava ouvindo e vendo o nosso testemunho ali na empresa. Então, Deus, gente, ele vai trabalhando dessa forma. Então, infelizmente, como eu disse, tem pessoas que já fizeram a sua escolha, já tomaram a sua decisão. E para eles, nós exalamos a morte, porque eles já estão na morte, eles mesmos já escolheram a condenação. Agora, nós que estamos em Cristo, nós exalamos o bom perfume. Nós queremos estar perto. É daquela pessoa que te transmite paz, daquela pessoa que você sente a presença de Deus, que você vê que ela é cheia do Espírito Santo, você quer estar perto. Quantas pessoas que estão ali no mundo e elas sentem esse acolhimento, que você deu uma palavra, que você disse, vem cá, eu quero orar por você, você está passando por algum problema, eu posso te ajudar, posso orar por você, convida ela para ir na igreja. Aí aquela pessoa era só o que ela estava esperando. Naquele momento de desespero, que alguém chegasse para ela e dissesse, eu posso orar por você? Você quer ir na igreja comigo? Tem pessoas que só estão ali aguardando isso. Então, que você reflita nesta palavra, que nós somos ministros da nova aliança, que nós exalamos o bom perfume e que a palavra ela está escrita no nosso coração e que nós somos as cartas vivas do Senhor. O evangelho é pregado, gente, através da nossa vida. Que o Espírito Santo venha nos capacitar a cada dia, a cada momento, a cada minuto. Que a gente tiver a oportunidade de falar do amor de Cristo, que a gente não perca essa oportunidade. Que a gente fale do amor do Senhor. Que a gente venha falar da salvação de Jesus te ama. Tá difícil, mas Jesus é a solução. Então, fale do amor de Deus. Testemunhe aquilo que Jesus tem feito na tua vida, ou já fez na tua vida, aquilo que Jesus está fazendo hoje, aquilo que Jesus vai fazer amanhã. Então, testemunhe. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Pai, que eles sejam abençoados, que eles tenham suas vidas transformadas, renovadas, resgatadas, Pai, pela tua palavra.
que eles possam sentir o bom perfume de Cristo através das nossas vidas, Pai. Que eles possam ouvir a tua voz. Que esses corações, Pai, sejam quebrantados diante do teu Espírito. Que o Senhor esteja trabalhando em cada vida, em cada coração. Que o Senhor esteja ministrando, Pai. E que nós possamos sempre ser as cartas vivas, Pai, do teu Evangelho. Que nós possamos ver a capacidade do Senhor nas nossas vidas, os dons, os talentos, que tudo isso, Pai, a gente venha usar em benefício do reino, em nome de Jesus. Que o Senhor capacite, Pai, cada um de nós, que o Senhor derrame nas nossas vidas aquilo que falta, venha acrescentando, Pai, na vida daquele que está buscando, pedindo sabedoria, dizendo: Senhor, me usa, Senhor, me dá aquele dom, me dá aquele talento, Pai, que o Senhor acrescente, que o Senhor derrame graça sobre estas vidas e que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te cerque com o sangue precioso de Jesus e que o Senhor venha fortalecer a tua vida, as tuas forças sejam renovadas, que o Senhor derrame graça e unção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus, e eu declaro você abençoado, curado, transformado pelo poder da palavra do Senhor.